A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. O que é ser criança? Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias. Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar. Ser criança é acreditar no mundo cor-de-rosa, cheio de pipocas. Ser criança é olhar e não ver perigo. Ser criança é sorrir e fazer sorrir. Ser criança é chorar sem saber porquê. Ser criança é se esconder para nos preocupar. Ser criança é pedir com os olhos. Ser criança é derramar lágrimas para nos sensibilizar. Ser criança é isso e muito mais. É nos ensinar que a vida, apesar de difícil, pode se tornar-se fácil com um simples sorriso. É nos ensinar que criança só quer carinho e afeto. É nos ensinar que, para sermos felizes, basta olharmos para uma criança. Queridos ouvintes da Rádio América, AM 580 kHz, a Rádio da Família. Boa tarde a todos. Hoje, 1º de outubro, iniciamos as festividades de Nossa Mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. E também comemoramos o mês das crianças. E assim, vamos falar hoje da importância de ser criança. Como saber educá-las e despertá-las para um mundo onde terá que enfrentar obstáculos e vencê-los com o escudo da honestidade e da paz, seguindo os exemplos de Jesus e de Nossa Mãezinha do Céu. Neste momento, com fé e abertura do nosso coração, temos a certeza que Jesus e Nossa Senhora nos conduzirá e permitirá que possamos transmitir com muito amor o programa de hoje. Contamos também com a proteção de São Pio, o santo protetor de nossa equipe, que nos acompanha e ensina o caminho da humildade e o prazer do serviço. Que você, caro ouvinte, acolha em seu lar e, sobretudo, no seu coração, a mensagem que iremos transmitir hoje. Como Jesus disse: "Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Estaremos com vocês neste programa da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia e desde já agradecemos por sua audiência. Temos como função principal a evangelização das famílias por meio de 3 veículos: o site www.dialogoconjugal.com.br, a revista mensal O Vagalume e este programa Evangelização no Lar, sempre aos sábados, das 12 às 13 horas, aqui na Rádio América, a Rádio da Família. Agradecemos ao Neilton, técnico de som da Rádio América, pelo apoio e companhia. São 12 horas e 7 minutos. Queridos ouvintes e família Diálogo Conjugal, é com muita alegria que eu, Maria Geni, e meu esposo Marco Túlio, a Elaine e o Tim, estaremos com vocês até às 13 horas, refletindo sobre o tema A Importância de Ser Criança. Na Bíblia, encontramos várias citações onde Jesus usa as crianças para nos ensinar. E para este momento tão agraciado, vamos proclamar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Alguns trouxeram a Jesus crianças para que lhes impusesse as mãos e rezasse sobre elas. Os discípulos, porém, os repreendiam. Mas Jesus disse: "Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas." E depois de impor-lhes as mãos, partiu dali. Palavra da salvação, graças a Deus.
podemos analisar por essa passagem da Bíblia que o reino de Deus pertence às crianças. Isto é, temos que ter o coração puro e aberto para receber os ensinamentos do nosso Mestre. Sermos como as crianças, sinceras e bondosas. Assim, seremos cristãos verdadeiros e receberemos o reino de Deus como uma criança. Neste momento, irmãos e irmãs, convidamos a fecharem os olhos, silenciarem o coração, para nos unirmos em oração pelas nossas queridas crianças. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Santíssima, abençoai nossas crianças que vos são consagradas. Guardai-as com cuidado maternal, para que nenhuma delas se perca. Defendei-as contra as ciladas do inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansas e puras. Ó Mãe Nossa, Mãe de misericórdia, rogai por nós e depois desta vida mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Hoje teremos sorteio de brindes. Para concorrer a eles, ligue 3292-0406 e 3292-0407. E você poderá ser premiado com uma torta de frango oferecida por Lurdinha Quitandas, 3236-3448. Um corte de cabelo masculino ou feminino. Oferecimento do Salão Visage, 99141-5620, bairro Aparecida. Um pacote de petiscos de tilápia da Biopeixe, 3212-9744. Uma semijoia oferecida por Carla Faria do Márcio do 128DC. Telefone 99183-0006. Um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, 3212-9744. Um kit surpresa, um oferecimento da Cicobi Cred UFO, Avenida João Pinheiro, 1354, bairro Aparecida. Lembrando que os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias na Secretaria do Diálogo Conjugal, aqui na Praça Nossa Senhora Aparecida. Papa Francisco, no tradicional encontro com peregrinos na Praça São Pedro, dia 18 de março de 2015, dedicou sua pregação às crianças. Papa Francisco começou falando da relação entre as crianças e Deus, destacando o fato curioso de que elas não têm problemas para entender o Senhor. Depois, recordou que todos nós sempre permanecemos com a identidade de filho, mesmo se já somos adultos ou idosos, o que faz lembrar que a vida é um presente recebido. É uma alegria sentir que em cada idade da vida, em cada situação, em cada condição social, somos e permanecemos filhos. Esta é a principal mensagem que as crianças nos dão com a sua própria presença. O Santo Padre mencionou ainda algumas das riquezas que as crianças levam para a humanidade, como o olhar confiante e puro, com o qual enxergam a realidade, a confiança espontânea nos pais e o fato de não serem contaminadas pela malícia, não terem o coração endurecido. Além disso, o Santo Padre lembrou a capacidade das crianças de receber e dar ternura, de sorrir e de chorar. Mas há tantos dons, tantas riquezas que as crianças nos trazem. Recordando algumas, podemos citar seu modo de ver a realidade, com um olhar confiante e puro. A criança tem uma confiança espontânea no pai e na mãe, e tem uma espontânea confiança em Deus, em Jesus e em Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, o seu olhar interior é puro, ainda não poluído pela malícia, pela duplicidade,
pelas incrustações da vida que endurecem o coração. Sabemos que também as crianças têm um pecado original, que tem seus egoísmos, mas conservam uma pureza e uma simplicidade interior. As crianças não são diplomatas. Dizem aquilo que sentem, diz aquilo que vem diretamente. E tantas vezes colocam os pais em dificuldade, dizendo diante de outras pessoas: eu não gosto disso porque é ruim, mas as crianças dizem aquilo que vem. Não são pessoas duplas. Ainda não aprenderam aquela ciência da duplicidade que nós adultos, infelizmente, aprendemos. O Papa contou ainda como é a reação de algumas crianças quando ele vai abraçá-las. Algumas sorriem, outras o veem de branco e acreditam que ele seja um médico e está ali para vaciná-las e choram, mas espontaneamente. As crianças são assim, sorriem e choram. Duas coisas que nós adultos muitas vezes são bloqueadas, não somos mais capazes. Mas podemos aprender muito da vida das crianças se olharmos para o modo de ser delas. Antes de tudo, elas querem a nossa atenção e precisam dela para se sentirem protegidas. É necessário também para nós colocar Jesus no centro da nossa vida e, mesmo que possa parecer paradoxal, saber que temos a responsabilidade de protegê-lo. Ele quer estar entre os nossos braços, deseja ser acudido e poder fixar o seu olhar no nosso. Na conclusão, Papa Francisco recordou que certamente as crianças também trazem preocupações e problemas, mas é melhor uma sociedade assim, com essas preocupações, do que uma sociedade triste e cinza, porque não tem crianças. Então, as crianças são, em si mesmas, uma riqueza para a humanidade e também para a Igreja, porque nos chamam de volta constantemente à condição necessária para entrar no reino de Deus. Aquela de não nos considerarmos autossuficientes, mas necessitados de ajuda, de amor e de perdão. E todos precisamos de ajuda, de amor e de perdão. Hoje iremos conversar com a pedagoga Ana Lúcia de Moraes Vieira, pós-doutora em infância e vice-diretora da Escola Ezeba. Ela irá nos orientar sobre a educação das nossas crianças, mostrando-nos como pais e também como sociedade, como devemos proceder. Saber o momento de falarmos o não e o momento certo de afagá-las em nossos braços e apoiá-las. Mas temos que dar muita importância, primeiramente, aos ensinamentos do nosso amigo e companheiro de todas as horas, Jesus Cristo. Ele que irá nos fortalecer e nos guiar para sabermos como proceder com as crianças. Temos que contagiar o mundo com a oração, com o diálogo com Deus, pois assim teremos o coração aberto para ensinar e aprender com as nossas crianças. Vamos ouvir a música Aos Olhos do Pai, com Aline Barros. Depois faremos um breve intervalo. Fique conosco. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou,
Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Billy Segurança Eletrônica. Fone 32150766. Kit de câmeras de segurança, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Billy Segurança Eletrônica. Avenida Salomão Abrão 321 no bairro Santa Mônica. Fone 32150766. Realizar o sonho de comprar um carro novo ou usado, uma moto ou até mesmo fazer a reforma de seu apartamento agora está mais fácil. No Cicobi Crediufo você tem acesso ao Cicobi Consórcios, sem juros. E quem não é cooperado também pode fazer. Mais informações www.cicobicrediufo.com.br. Cicobi Consórcios, unindo pessoas para realizar o seu sonho. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Aqui você encontra o melhor som. Rádio América. Evangelização no Lar. Um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Estamos no segundo bloco do programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Agradecemos aos nossos patrocinadores e a você que participa conosco. Quer concorrer aos brindes? Aguardamos a sua ligação pelos telefones 3292-0406 e 3292-0407. Somente a pessoa que ligar concorrerá ao sorteio. São 12 horas e 23 minutos. Que bênção! Estamos refletindo sobre a importância de ser criança. E nesse bloco receberemos a psicóloga Ana Lúcia de Moraes Vieira, na intenção de aprendermos mais e enriquecer a nossa vida com atitudes e ensinamentos necessários para serem vivenciados com as nossas crianças. O nosso Papa Francisco é um exemplo de humildade e valorização a todos os povos do nosso mundo. Ele recebeu inúmeras cartinhas de crianças e publicou um livro que se chama Querido Papa Francisco. Desse livro, selecionamos 2 perguntas e respostas, que serão lidas por Ana Carolina e Ana Cecília, mostrando a importância e o respeito que o Papa Francisco dedica às crianças. Ouça com atenção a primeira pergunta. Pergunta de uma criança chamada Ana Maria, de 10 anos, brasileira. Querido Papa Francisco, por que você acha que as crianças devem fazer catequese? E o Papa Francisco respondeu: você vai à aula de catequese para conhecer melhor Jesus. Quando temos um amigo, gostamos de ficar com ele e conhecê-lo melhor. Gostamos de brincar com ele, conhecer também sua família, sua vida, onde ele nasceu e vive. Isso é bom. O catecismo nos ajuda a conhecer melhor nosso amigo Jesus e sua grande família, que é a igreja. Porém, há muitas
maneiras de conhecer Jesus. Tenho de lhe dizer uma coisa. Não é tanto para aprender sobre Jesus, mas para procurar conhecê-lo como uma pessoa quando você procura Jesus. É Ele que vem ao seu encontro e ajuda a conhecê-lo. Podemos saber muitas coisas sobre Jesus, mas isso não é suficiente. Mesmo que você conheça sua história, que ele fez, não se conhece Jesus somente estudando. É possível conhecer Jesus lendo o Evangelho, rezando, procurando por Ele em tudo que você faz, fazendo o bem àqueles que estão necessitados, ajudando os doentes. Então, se você fizer isso, certamente será Jesus quem se aproximará de você para que você possa encontrá-la e conhecê-lo. Vamos começar um bate-papo com a Ana Lúcia, que ela é pedagoga e não psicóloga. Desculpe. Ana Lúcia, boa tarde. Seja bem-vinda. É com muito prazer que a recebemos para trocarmos ideias e ensinamentos sobre o tema, a importância de ser criança. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Quero muito agradecer a vocês e a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas tão maravilhosas para a gente dialogar e trocar algumas ideias. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, nós agradecemos também. Ana Lúcia, para você, qual o cuidado fundamental que devemos ter com as crianças? Bom, eu acho que quando a gente está falando de criança e crianças, eu fico... É importante dizer que é de 0 a 14 anos, nós estamos falando das crianças. Que depois a gente entra nas adolescências, nas pré-adolescências, nas adolescências, na juventude e nos adultos. Mas olhando para as crianças, para esse universo tão amplo, cuidar delas começa um pouco com o que nós ouvimos logo no começo com aquela bela poesia. Olhar para elas, ouvi-las, prestar atenção nelas. Porque a partir do momento que nós temos olhos para enxergá-las, para perceber que todas elas, sem nenhuma exceção, são sujeitos de direitos, é importante sim que nós saibamos respeitá-las, ouvi-las, para podermos propor para elas muitas ações e muitas atividades. Porque elas são crianças, são sujeitos, cidadãos de um país maravilhoso. Ana Lúcia, e falando um pouco da educação escolar, né? É um tema tão importante para a gente tratar com as nossas crianças, né? Que direitos e deveres você destacaria para as nossas crianças? Bom, acho que eu vou começar com os direitos. É importante a gente lembrar que nós temos um ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é por ele que a gente trocaria e diria, primeiro, ser criança. A gente nunca pode esquecer que nós estamos lidando com crianças e não com adultos em miniaturas. Segundo, a criança tem esse direito de crescer em liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade de ser. E que ela também tenha o direito a ter uma identidade. Não é só a identidade de certidão de nascimento, de nome, mas é uma identidade de sujeito, de pertencer a esta sociedade. Direito à saúde. É importante que a criança seja assistida na saúde. Que a criança tenha direito a ter cuidados especiais. E aí eu não me refiro apenas às crianças com necessidades educacionais especiais, mas também às crianças todas, sem exceção. Elas têm direito a ter cuidados especiais. Cuidados no sentido moral, social, político, econômico, de todas as formas. Ela tem direito a ter uma família. É importante, nós estamos aqui falando para as famílias,
com as famílias. Então, a família é o começo, é a base, ela é a expressão primeira das ações das crianças. Então é importante que quando a criança tem direito a ter esta família, que esta família também regida por um Deus maior, por Maria, ou uma outra crença, mas que ela tenha na sua essência os valores e os princípios do cuidado, de ter um adulto que acompanhe, que celebre a vida desta criança. É importante que a criança também tenha direito à proteção e socorro. Hoje nós vivemos numa sociedade onde cometemos atos que nós não conseguimos explicar a sua origem. Mas os atos que são cometidos contra a infância, contra as crianças e também contra os adolescentes, ela precisa de ser protegida, ela precisa de ser socorrida. E cabe a nós, os adultos que estão próximos dela, que fazemos isso, que somos os seus tutores, que levem a ela a proteção e o socorro. A criança também tem direito a não ser abandonado e nem ser maltratado. E aí nós podemos pensar o que significa ser abandonado e ser maltratado. Muitas vezes ocorre que não temos tempo para as crianças. Não temos tempo para os nossos filhos. E aí nós os abandonamos. Mas abandonar no sentido de não olhar, de deixar de lado, de não escutá-los. E também temos aquele abandono, o abandono da exclusão. E também de não ser maltratado. Maltratar no sentido de vou usar um termo da minha época, assim, uma coça, dar uma surra numa criança. Mas no sentido de saber educá-la, com diálogo, sem bater. E por fim, o direito a não ser discriminado. É importante também lembrar que no ambiente tanto escolar, mas no ambiente social, institucional, convivemos com diferentes crianças. Elas não são as mesmas. Cada uma criança é uma criança. Então ela não pode sofrer bullying. Ela não pode ser discriminada neste ser sujeito. Devemos acolher todas as crianças. Aí falando um pouco dos deveres, porque eles estão intimamente ligados com os seus direitos, é interessante perceber que os deveres eles irão ocorrer quando os adultos, a família, os professores, nós, todos que estamos envolvidos de uma maneira direta ou indireta com o desenvolvimento da criança, com estar perto da criança, os deveres serão acompanhados a partir dos nossos modelos. Então a criança ela tem o dever, ela não tem o dever nós como adultos de levarmos a uma escola. O que temos na escola? As nossas atividades, as nossas tarefas, os nossos estudos, os nossos uso do uniforme, organizar o nosso lanche, organizar os nossos materiais. Então, nesse sentido, o dever um pouco da criança é esse. É de ser criança, mas compreender que ela vive num mundo de regras. E as regras estão para serem cumpridas, de uma certa forma, também dialogadas. Então, quando a criança está lá se organizando para ir para a escola, é um dever da escola. É um dever da família prepará-la para a escola. Ver os seus materiais, organizar o seu lanche, olhar o seu uniforme, sempre conversando de uma maneira alegre, com paz, para que vamos para a escola. Chegando na escola, você tem uma série de deveres para ser cumpridos. Quando retorna da escola, outros deveres. Acho que é um pouco desta construção. Os direitos e os deveres são numa perspectiva de uma construção, de um diálogo permanente, tanto entre os adultos quanto as crianças. Falando nessa escola da forma que você falou, Ana Lúcia, me vem assim na cabeça pensar, ir para a escola de maneira agradável, suave,
né? Às vezes vai chorando, porque às vezes está difícil, né? Então eu achei muito legal você falar sobre isso. E é bonito entender este choro, porque nós ouvimos lá na poesia, a criança chora, nós choramos, os adultos choram. Então quando a criança chora, ela está nos tentando dizer alguma coisa. O que elas nos diz? Então, de uma certa forma, o choro representa alguma coisa. E nós, como adultos, e as crianças que ainda não compreendem, sabem dizer, como nós adultos poderíamos dizer, eu não estou tão bem hoje, não queria ir na escola, às vezes eu estou tendo uma questão com uma professora, eu não gosto daquela matéria, hoje vai ter educação física. Então, os medos das crianças, eles, por vezes, podem se transformar em um choro. Que também pode ser por alegria, mas também por um choro, por um medo. As crianças muito pequenas, quando elas vão para a escola, e hoje nós temos as crianças indo para a escola cada vez mais cedo, com as creches. Então, quando elas chegam na escola, elas têm um sentimento que nós poderíamos chamar do abandono. Eu vou ficar sem minha mãe, eu vou ficar sem minha avó. Então, elas choram para dizer, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar em casa. E aí é entender os adultos e as pessoas que acompanham, estão presentes, entender este choro e tentar transformá-lo em algo melhor, em algo mais prazeroso, em algo de alguma coisa mais acolhedora para a criança. E com o tempo as crianças vão se habituando às nossas regras, por exemplo, a ir para a escola todos os dias. A criança sonha, né, sem se preocupar com amanhã. Ela brinca até a exaustão e depois dorme sem remorsos e pesadelos, né? Mas quando chega a vida adulta, são raras as vezes que isso acontece, né? A realidade é mais pesada, né? Nós temos as obrigações. Mas em que situações, então, Ana Lúcia, nós poderíamos viver como crianças, viver sem preocupações? Qual a sua opinião sobre essa frase? Eu gosto muito desta pergunta, achei muito interessante. Porque ela, claro, eu vou falar um ponto de vista meu, e como todos aqui que estão também nos ouvindo, podem ter as suas opiniões, né? Então, isso é somente um ponto de vista. Quando fala a criança sonha sem se preocupar com amanhã, essa deveria ser a máxima de tudo. Ninguém deveria se preocupar com amanhã. Deveríamos viver este momento presente. E a gente sabe disso, mas sempre preocupa com amanhã, né? E se nós então olhássemos para as crianças que vivem isso em sua máxima, se eu poderia dizer isto, né? Quando eu estou com as crianças na escola, elas estão vendo aquele momento. Então, quando elas brigam por alguma... eu não gosto de você... Elas dizem para os coleguinhas, eu não gosto de você mais, não sou sua amiga. Quando passa um milésimo de segundo, um piscar do meu olho, já estão lá, brincando. E fizeram as pazes com uma rapidez e com um desapego. Eu acho que isso é muito bonito nas crianças. Que quando a gente as vê assim, não só despreocupada, mas pensando no momento agora. Então, acho que isso é um pouco, para a gente deveria até conversar um pouco mais. Porque é uma máxima para nós aprendermos com as crianças, olharmos para as crianças. Jesus fazia esse convite, olhem para elas. Como que elas conseguem isso? Então, é um exercício que eu convido a todos a fazer. Então, vamos um breve intervalo e já voltaremos para o terceiro bloco.
Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Billy Segurança Eletrônica. Fone 32150766. Kit de câmeras de segurança, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Billy Segurança Eletrônica. Avenida Salomão Abrão 321 no bairro Santa Mônica. Fone 32150766. O Cicobi Crediufo é uma instituição financeira com todos os serviços bancários disponíveis, mas com um diferencial: você é o dono. Conheça a cooperativa, associe-se e descubra inúmeras vantagens de ser cooperado, como participação nos lucros, acesso a linhas de financiamento com juros baixíssimos, rendimentos superiores ao de mercado e atendimento diferenciado. Mais informações: www.cicobicrediufo.com.br. Cicobi Crediufo, associado ao que há de melhor, associado a você. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. América, a rádio da família. Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O programa Evangelização no Lar retorna em seu último bloco e hoje refletindo sobre a importância de ser criança. São 12 horas e 44 minutos. Estamos aqui com a Ana Lúcia, pedagoga, que falou conosco no bloco anterior sobre a educação de nossas crianças. Nos esclareceu dúvidas, deixou ensinamentos importantes para a nossa vivência com as crianças. Continuaremos aprendendo ainda mais.
Ana Lúcia, a criança é o nosso futuro. Como nós e os governantes devem proceder sobre o desenvolvimento da criança? Bom, primeiro, observar, estar atento às crianças. Se nós temos filhos, filhas, então é importante que a gente olhe para elas, em termos do desenvolvimento delas. Porque não é só o desenvolvimento físico, se pode não estar enxergando com alguma dificuldade visual, se elas não estão crescendo por alguma questão motora. Então, estas questões, as famílias, os pais, né? E as pessoas que estão próximas, porque hoje pais pode ser o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, um padrasto, uma madrasta, uma madrinha, um padrinho, as pessoas, os adultos, os professores, as professoras, que fiquem atentos a este desenvolvimento físico das crianças. Por outro lado, nós também temos o desenvolvimento não só o psíquico, mas também o social, o psicológico, que é de observar como que as crianças tratam e trazem à tona as suas questões. Como eu já disse anteriormente, a questão de choro, a questão de um desânimo, a questão do sono, como que elas têm dormido, a questão também das amizades, a questão afetiva, esse afetivo social, porque sabemos nós precisamos do outro, então as crianças também precisam do outro. Elas não devem ser assim, deixadas de lado, sozinhas, para resolverem questões. Quando elas chegam em casa, talvez trazendo assim, hoje não foi um dia muito bom. Como foi o seu dia hoje na escola? Que pode ser uma pergunta comum quando a criança retorna da escola, ou então retorna da natação, ou retorna de alguma atividade que estava fazendo sozinha, do balé. Como foi hoje? Aí ela, hoje não, foi bom, mas eu acho, a minha coleguinha não gosta de mim, a minha coleguinha hoje não brincou comigo, não dividiu o lanche, não quis brincar comigo. Então elas vão trazendo isso, e isso diz respeito de um afetivo. Então como lidar, né? Como poderemos proceder com isso? Acho que é conversar, dialogar, ouvir a criança, estar atenta, ir à escola, conversar com a professora, tomar, como se diz, tomar pé da situação, não deixar, isso não é nada, ou então nem ouvir, está dirigindo o carro, vamos embora. Porque sabemos que hoje a nossa vida está muito ocupada, fazemos muitas coisas, as crianças têm uma agenda muito grande. Além da escola, elas fazem suas atividades extracurriculares. Elas gostam do balé, elas gostam da natação, elas gostam do inglês ou de uma outra língua estrangeira. E também hoje estamos fazendo uma concorrência com os WhatsApp, com as mensagens, com as tecnologias. As novas tecnologias estão tomando conta das agendas das crianças. A TV toma conta das agendas das crianças. Elas ficam um tempo sentadas vendo TV. E isso causa nelas pode causar nelas alguma coisa que nós não estamos prestando atenção. Então não é só dar o presente ou estar presente, mas é dar um tempo, dedicar um tempo da nossa vida de adulto para prestar atenção nas crianças. Quanto aos governantes, acho que todos nós vamos pensar que todos nós somos governantes, mas aqui eu penso que a pergunta foi diretiva para quem está nos governando, como por exemplo os nossos políticos, né? Agora estamos prestes amanhã a uma eleição. O que os nossos candidatos propõem para as crianças? E não propõem em termos de fazer as coisas para elas, mas lembrar de fazer coisas ouvindo-as.
tornando-as sujeitos de direitos, dando voz a elas. Então isso é muito comum hoje, vamos dar voz às crianças, mas depois não sabe o que faz com a voz dela. Então é importante que, ao analisarmos as propostas dos nossos governantes, que tenham ações, políticas públicas, que tenham algo voltado para as agendas das crianças, como parques, espaços públicos, construções de áreas onde as crianças possam estar com suas famílias, em um momento de lazer, em um momento de prazer, em um momento mais fraterno com elas. E é importante lembrar também que as crianças gostam destas agendas. É importante para que elas tenham uma agenda do brincar, que elas brinquem muito, que elas tenham espaços no Uberlândia que promovam isso, além dos nossos parques, Parque do Sabiá, Parque Siqueirole, Parque da Gávea, que tenhamos outros espaços públicos para que as crianças possam estar junto com seus familiares e seus entes queridos. Ana Lúcia, foi uma oportunidade maravilhosa, né? Um momento muito enriquecedor para nós, e a gente quer, assim, deixar aqui o nosso sentimento de gratidão, né? Agradecer pela oportunidade que você nos deu de deixar essas mensagens, esses ensinamentos aqui, né? E a gente agradece a Deus também, né? E pede para que Ele proteja você, toda a sua vida, sua família, seu trabalho, né? Dando muita luz, muita paz, muita saúde para você. Eu que agradeço, eu tenho um carinho imenso por vocês da Rádio América, pela possibilidade da escuta, pela oportunidade de poder ter estado aqui. Agradeço imenso o convite de todos vocês, da equipe do Diálogo Conjugal. Penso que um dos caminhos é este, é da fala sincera, é da escuta sincera e ativa. Agradeço muito, muito obrigada. E eu não poderia deixar de fazer um convite, são 2 convites. O primeiro é que neste dia 4 de outubro, teremos início, já não é início, mas teremos um momento de roda de conversa para todas as famílias, para todo o público, que fala sobre uma campanha de mobilização pelas creches universitárias. É um movimento nacional e nós lá na ESEBA estamos envolvidos também nessa ação, quando fala da governança, né? Então, de pensar, estejam todos convidados para o dia 4, terça-feira, a partir das 13 horas, lá na Escola de Educação Básica. A rua é a Doutora São Pedro, número 40. Vamos juntos lutar por creches, por instituições públicas para as nossas crianças. E o segundo, que é um convite, que não só um convite, mas um informe, é que a Escola de Educação Básica abriu e tem no site da escola www.eseba.uf.br o edital de inscrição para ingresso dos alunos do ano letivo de 2017. Então, as famílias que têm crianças na faixa etária de 4 anos, entrem no site, que as inscrições estão abertas a partir do dia 17 e 25 de outubro. E maiores informações podem ligar lá na ESEBA e mesmo consultar o site da ESEBA. Esperamos que vocês possam maciçamente fazer a inscrição dos seus filhos na nossa escola. E venham conhecer também o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde, Ana Lúcia. Até a próxima oportunidade, eu espero que tenhamos. Amém. Assim seja. Caros ouvintes da Rádio América, as ligações que concorrem aos brindes estão encerradas. Vamos aos ganhadores de hoje. O primeiro brinde, uma torta de frango oferecida por Lourdinha Quitandas, Maria Alves Pinto. Segundo brinde, um corte de cabelo masculino ou feminino do Salão Visage.
A ganhadora é Onofra Maria da Silva. O terceiro brinde, um pacote de petiscos de tilápia da Biopeixe, Marcelo Antunes Vieira. O quarto brinde, uma semijoia da Carla Faria do Márcio do 128, a ganhadora, Aparecida Seabra de Castro. Quinto brinde, um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, Luiz Roberto Silva. Sexto brinde, um kit surpresa oferecimento Cicobi Cred UFO, ganhadora Adriana Maria Rocha. Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal em até 15 dias, na Rua Prata, 153, telefone 3224-9430, das 13h30 às 17 horas, de terça a sexta-feira. Gentileza levar um documento de identificação. Estamos agora, nós vamos para os nossos recadinhos. Participe das festividades em louvor à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Diocesano em Uberlândia. Início hoje, dia 1º, com a alvorada e missas. De 3 a 11 de outubro, novena da padroeira. Dia 12 também terá alvorada e missa a cada 2 horas e encerramento com procissão luminosa. Venha, participe, traga sua família, doe prendas e colabore. Confraternize-se com a comunidade do santuário. A equipe Santa Clara, Pastoral de Assistência Social do Diálogo Conjugal, solicita doações de alimentos não perecíveis para a composição das cestas básicas, destinadas às famílias assistidas pelo santuário. Interessados em colaborar, favor deixar na Secretaria do Diálogo Conjugal, Rua Prata, 153. Convidamos a todos para conhecerem o nosso site www.dialogoconjugal.com.br e também ouvir o programa Evangelização no Lar pela internet, clicando na página do Diálogo Conjugal no ícone da Rádio América. Informamos que nosso quiz chegou ao fim e a ganhadora de um delicioso almoço com acompanhante no restaurante Casarão Grill, considerado um dos melhores da cidade, foi a Valquíria. Continue acessando nosso site dialogoconjugal.com.br e ouvindo os áudios com lindas histórias para crianças ou para adultos cheios de fé. Parabenizamos a todos os aniversariantes da semana e que Nossa Senhora da Aparecida, nossa doce mãe querida, faça com que você e sua família caminhem de modo decidido em direção a Jesus. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, lembrando que hoje a missa às 19 horas é preparada pelo Diálogo Conjugal às 19 horas. Agradecendo a sua audiência e participação e no desejo que todos tenham um final de semana repleto de bênçãos e da paz do Senhor.